vamos orientar como fazer, as famílias podem sentar juntas, mas a gente vai pular uma cadeira para quem não for da família. Nós vamos fazer toda uma organização para adorarmos ao Senhor de acordo com aquilo que a legislação ela exige de nós. Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 19, um texto muito conhecido, mas Deus ele falou muito forte no meu coração nesse texto, uma palavra totalmente nova. Mateus capítulo 19, versículo 16. E se eu fosse você, eu pegava uma caneta, um papel e anotava aquilo que Deus vai falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Mateus capítulo 19, versículo 16. É a história muito conhecida, a história do jovem rico. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que aproximando-se dele um jovem disse: Bom mestre, que farei para conseguir ou herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe o jovem: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ficava triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram lhes disseram logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não há que não haja de receber muito mais nesse mundo, e no mundo vindouro a vida eterna. Amém? Esse jovem, é tremenda essa história, porque esse jovem ele tinha tudo para ser o melhor discípulo de Jesus. Inclusive, a expressão que Jesus usa aqui, depois que instrui o jovem acerca do que fazer, quando ele pergunta o que fazer para herdar a vida eterna, Jesus lhe fala dos mandamentos. No final, Jesus diz: Vem e segue. É a mesma palavra que Jesus disse para os apóstolos: Vem e segue Pedro, André, Tiago, João e os demais apóstolos. Agora é interessante que os apóstolos foram chamados. Esse jovem, ele buscou em Jesus a salvação. Então, quando nós paramos para meditar na vida desse jovem, é interessante porque ele estava interessado, ele estava com o coração voltado para ser um discípulo de Jesus. Talvez fosse o 13º discípulo de Jesus, porque o número 12 não é um número bíblico que indica, o ministério. Você tem as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, mas quem sabe ele não seria o 13º. Porém, a gente percebe aqui que houve uma contradição entre o jovem e Jesus. E é interessante que o que você percebe desse jovem, quando ele fala bom mestre, ele chama Jesus de mestre, e não era qualquer pessoa que era chamada de mestre na época de Jesus, nos tempos de Jesus, é muito importante. Hoje a gente chama professor de mestre, alguém que ensina de mestre, mas mestre é quem tem mestrado. A gente chama doutor, médico ou advogado, mas o doutor é quem tem doutorado. E na época de Jesus, o título mestre era algo muito importante, porque era alguém que tinha o que ensinar, para pessoas que tinham o que aprender. Então, quando esse jovem chega e diz bom mestre, ele diz: olha, excelente mestre, mestre de qualidade, mestre que ensina coisas importantes. Ele evidencia que ele conhecia os ensinamentos de Jesus. E é interessante que esse jovem, se você for pegar mais ou menos os versículos pela cronologia do ministério de Jesus,
quando você pega o capítulo 19, você vai perceber que já estavam um pouco depois do meado do ministério de Jesus. Pelos fatos históricos que são narrados nos capítulos. Então o capítulo 19 já é um capítulo bem distante dos primeiros capítulos. Se esse jovem conheceu o discurso de Jesus, se ele seguia Jesus de longe, se ele conheceu os ensinamentos de Jesus a ponto de chamá-lo de bom mestre, com certeza ele ouviu um sermão de Jesus lá em Mateus 7. Eu queria que você abrisse, se você puder, ou então anotasse aí na sua casa, para você ler depois. O que estimulou esse jovem a pedir, Mateus 7, versículo 7 a 11, Jesus ele diz algo tremendo. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus não dará o que lhe pedirem? E aí você para meditar nesse Mateus capítulo 11, versículo 7, Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11. Você para meditar, Jesus nos ensina, nos estimula a pedir. E o que esse jovem foi fazer? Pedir. Ele não foi pedir algo, nós vamos depois, eu quero trazer para você um entendimento também. Ele não foi pedir algo que não fosse bom, não foi pedir algo de proveito pessoal, não foi pedir a Jesus que desse bens a ele. Hoje a gente tem uma igreja que fala muito da prosperidade, teologia da prosperidade. As pessoas vão para a igreja buscando apenas bênçãos. Ele não foi pedir uma bênção a Jesus, não foi pedir uma cura a Jesus, não foi pedir algo nem para outra pessoa que ele amava. Ele foi pedir a Jesus a vida eterna, foi pedir a Jesus no intuito de ser um discípulo de Jesus, de ser alguém que pudesse seguir a Jesus. Então há uma contradição, parece que aquilo que Jesus ensina de pedir não se aplica à vida daquele jovem, porque Jesus nos ensina a pedir e diz que se nós pedirmos, nós vamos receber. Se buscarmos, vamos encontrar. Se bater, vai se abrir a porta. E por que essa porta não se abriu para esse jovem? Eu não acredito que esse jovem foi ali sem fé. Eu acredito que ele estava convicto de que ele receberia o que pediu. Eu acredito que ele, quando foi até Jesus, ele tinha uma convicção no seu coração de que ia ser atendido, de que receberia aquilo que ele pediu. Não acredito que esse jovem tenha tido uma atitude impulsiva de chegar até Jesus de repente e pedir algo a ele, como muitas vezes nós somos impulsivos. E muitas vezes parece que há contradições em nossas vidas. Por que eu citei Mateus 7? Porque muitas vezes nós pedimos coisas a Deus e às vezes nós não somos atendidos. E aí nós paramos para pensar: Senhor, por que eu não fui atendido? E estou dizendo a você agora, eu não acredito que esse jovem foi impulsivo, mas acredito que ele deve ter ficado meditando um bom tempo, pensando na mensagem de Jesus para tomar uma atitude definitiva para a vida dele. Só que ele não foi atendido, não foi pelo pedido que ele fez. O pedido era excelente, legítimo. O pedido era perfeito. O problema foi que ele não estava disposto a pagar o preço que esse pedido que ele fez exigia. E quando nós chegamos até Jesus, nós temos que entender que é um preço a pagar. A salvação foi paga por Jesus na cruz. Mas mesmo para sermos salvos, nós precisamos ter preço. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. O preço de atitudes que temos que tomar diante de Deus. Esse jovem foi cobrado dele uma atitude. E eu não acredito que lá em Tiago tem algo que eu não acredito que se aplicou a esse jovem. Tiago diz assim, Tiago, você pode anotar, não precisa abrir sua Bíblia. Tiago 4,3 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Eu não acredito que foi esse o objetivo dele, que ele não pediu e não recebeu porque pediu mal para gastar nos seus deleites. Não acredito nisso. Pelo contrário, acredito que havia algo naquele jovem, um desejo imenso de servir. Mas Jesus ele explica que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus ou as riquezas desse mundo. Ninguém pode servir a Deus
viver no Espírito e viver na carne ao mesmo tempo. Ninguém pode viver uma vida por fé e de incredulidade ao mesmo tempo. Ninguém pode viver uma vida de verdade e de mentira ao mesmo tempo. As pessoas, elas vivem uma vida de verdade, elas não podem viver uma vida de mentira. Se elas não vivem uma vida de verdade, elas estão vivendo uma mentira. Se elas não estão vivendo no Espírito, elas estão vivendo na carne. Se elas não estão vivendo na salvação, elas estão vivendo na perdição. É isso que Jesus ele coloca para esse jovem. E é interessante porque Jesus impôs um alto preço para ele. Se você parar para pensar, vender tudo que tem, dar aos pobres, ou seja, se tornar um pobre também, tudo que tem, abrir mão de tudo que tem. E Jesus ele impõe isso àquele jovem, porque foi isso que aconteceu também com outros discípulos, largaram, eram pescadores, ou o Mateus, coletor de impostos, outros tinham suas profissões e abriram mão. Hoje não é necessário você abrir mão da sua profissão, não é necessário você abrir mão do seu trabalho, das coisas que você precisa fazer, mas há muitas outras coisas que nós precisamos abrir mão para seguir a Jesus. E naquele momento ali, Jesus estava traçando as características do discípulo, sondando o coração dele. Jesus estava sondando o coração daquele jovem e levou instintivamente aquele jovem a refletir sobre o que dominava o seu coração e por que queria seguir. A Bíblia fala, Jesus ele, no Sermão da Montanha, ele diz: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Isso é uma verdade bíblica. É interessante que eu queria que você guardasse algo importante, muito importante para a sua vida, para a minha vida. Toda vez que Deus fala conosco, Ele está sondando o nosso coração. Nesse momento que você está recebendo essa palavra, Deus está sondando o seu coração. Deus está sondando o que está dentro de você. Como você está recebendo essa palavra? O que ela está provocando em você? Se ela produz fruto ou não? Se você pega uma semente e coloca na terra, se ela não brotar, ela apodrece. A palavra de Deus ela é uma semente, que ela se cair no seu coração, ela não brotar, ela vai apodrecer. E você vai perder essa semente. Então toda vez que Deus fala conosco, Ele está sondando o nosso coração. Anote isso. Toda vez que Deus fala conosco, Ele está sondando o nosso coração. E é interessante que a primeira coisa que Jesus queria mostrar para esse jovem, a primeira coisa, é que nós somos salvos pela graça. Sem a graça nós somos míseros, humanos, perdidos. Sem a graça não somos nada. Quando Jesus pediu para ele vender tudo que tinha e dar aos pobres, estava dizendo, estava tocando, testando esse jovem no primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e não terás outros deuses diante de mim. O Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. E aquele jovem ele tinha um Deus que era a riqueza. A riqueza era um Deus na vida daquele jovem. Isso é algo que nós temos que sondar no nosso coração. O que é mais importante para nós? O que mais toca o nosso coração? É o que nós temos? É a nossa vida? São os nossos relacionamentos, nossas amizades? Como seremos depois dessa pandemia? Qual tipo de crente, de cristão eu serei depois dessa pandemia? Nós vimos aí pessoas riquíssimas morrendo de uma hora para outra. E a sua riqueza? O que valeu diante dos fatos tão dolorosos que passamos? Moody foi um pregador do passado, ele diz algo tremendo a respeito da Bíblia. Ele diz assim: ou este livro, a Bíblia, me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. E aí nós temos que entender: ou a palavra do Senhor e os seus princípios me afastará do pecado, ou o pecado vai me afastar da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo entendeu isso, entendeu bem a salvação pela graça. Lá em Efésios, eu queria que você guardasse, anotasse, se não se abrir, a gente tem bastante tempo ainda. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém.
E nós entendemos que se você confiar na salvação pela lei, pelo legalismo, pelos rituais, algum momento vai falhar. Mas se você confiar na graça de Deus, que ela veio para libertar os cativos, que ela veio para libertar os oprimidos, que ela veio para dar perdão aos pecadores, para transformar vidas. É isso que aquele jovem não entendeu. Sabe, Jesus perguntou a ele: você sabe os mandamentos? E Jesus começa a citar os mandamentos, mas não cita do primeiro, começa do final. Se você for depois pegar lá Êxodo 20, Jesus ele pega do final: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Ele começa de trás para frente. E naquele momento aquele jovem não entendeu que a questão toda não era cumprir apenas princípios externos, exteriores, mas era amar o Senhor de todo o coração ao ponto de não ter outros deuses diante dele. É isso que tem que ser graça. A graça nos conduz ao amor de Deus. A graça nos faz amar a Deus. A graça nos constrange, o amor de Deus nos constrange, porque quando amamos a Deus, quando cometemos algum pecado, sentimos dor pelo pecado e procuramos corrigir esse pecado. A Bíblia fala: aquele que roubava não roube mais. Se você devia alguém, se está devendo dinheiro a alguém, você vai lá e paga o que você deveu. Se você ofendeu alguém, pede perdão e não guarda mágoa dessa pessoa. É o que a palavra de Deus ela diz, ela orienta. Mudança de vida, transformação, mas isso não acontece para os outros verem, porque nós podemos cometer pecados e ninguém vê. Mas isso acontece quando nós entendemos que o nosso pecado afeta o coração de Deus. A vida de pecado, ela afeta o coração de Deus. Isso não quer dizer que você não vai pecar nunca mais. Quer dizer que você vai se esforçar para não viver em pecado. Mas se você pecar, como João capítulo 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: essas coisas nos digo para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Temos alguém para interceder por nós, que é Jesus. Mas nós precisamos pedir perdão e reconhecer a graça de Deus, que aquele jovem não conheceu. A graça de Deus é mais rica do que qualquer tesouro desse mundo. Ela é mais preciosa do que qualquer tesouro desse mundo. E aquele jovem não entendeu isso. E nessa noite você precisa entender. Nesse tempo de pandemia, a graça de Deus salvou muita gente e partiu com o Senhor. Partiu para a glória, partiu para a presença de Deus. Mas muita gente partiu para a perdição eterna, justamente porque não usufruiu da graça de Deus. Uma outra coisa que Jesus queria mostrar a esse jovem é que para ser discípulo de Jesus nós precisamos estar dispostos a renunciar tudo. E é interessante que alguém já disse uma frase que eu li essa semana e eu achei interessantíssima: tudo que você coloca na mão de Deus ou volta diferente ou não volta mais. Nota essa frase: tudo que você coloca na mão de Deus ou volta diferente ou não volta mais. É importante entender, porque se há algo que você colocou diante do Senhor não é mais seu. Se você colocou algo na mão de Deus, não pertence mais a você. Se Ele quiser que volte para você, vai voltar diferente, vai voltar ajustado, vai voltar corrigido, vai voltar aperfeiçoado, ou talvez não volte mais. Se você colocar um relacionamento na mão de Deus, ou vai voltar diferente, ou não volta mais. Se você coloca o seu emprego na mão de Deus, ou vai voltar diferente, ou não volta mais. Aquilo que você coloca na mão de Deus, ou volta diferente, ou não volta mais. Isso é muito importante, porque nós precisamos, como discípulos de Jesus, estar prontos para abrir mão de tudo que Ele pedir. Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36, você pode anotar, Marcos 8, 36 diz: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. O que adianta ao homem, o que adianta para mim e a você, ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Quantas famílias têm sido destruídas? As pessoas estão tão preocupadas em ganhar o mundo inteiro. Coisas às vezes até saudáveis, fazer cursos, trabalho, pessoas abrem mão,
do estar com a família, de um tempo de qualidade com Deus, com a sua família, de estar na presença do Senhor. A gente entende que alguns precisam trabalhar no domingo, precisam trabalhar no horário, mas tem gente que não tem tempo mais para Deus. Não abre mão de nada pelo Senhor, e a Bíblia ela fala isso. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Jesus queria mostrar para esse jovem que quem quer seguir a Ele precisa aprender a renunciar, precisa aprender a abrir mão de tudo, está disposto a abrir mão de qualquer coisa, perder para ganhar. Tantas pessoas às vezes perdem algo, seja material, seja pessoal, e abandonam o Senhor. Quantas pessoas, quando perdem algo, abandonam o Senhor? Assim como há pessoas que perdem coisas a Deus, quando não recebem, abandonam o Senhor. A gente conversa com pessoas que se desviaram da presença de Deus. Essa semana mesmo alguém estava falando comigo sobre isso, uma pessoa desviada, e quando você vai conversar, qual o motivo que levou você a se desviar da presença do Senhor? Eu não sei, esfriei, estava indo à igreja e esfriei. Sabe por quê? Porque não estava indo buscar a Deus. Porque é impossível se desviar do Senhor quem realmente está buscando a Deus. Porque na igreja é o espaço que nós usamos para quê? Para receber uma palavra. Hoje nós temos esse meio da internet, mas usamos para receber uma palavra, para cultuar o Senhor, para adorarmos a Deus, para estarmos em comunhão com os irmãos. Mas Jesus nós levamos na nossa vida. Nós levamos Ele para a nossa casa, para o nosso trabalho, na rua, onde quer que for. Então, quando alguém diz, estou desviado do Senhor, como? O que será de nós sem a presença dEle na nossa vida? Sem levá-lo conosco? Aquele jovem foi embora sozinho, sem Jesus. E muita gente está indo embora sem Jesus. E literalmente indo embora. Tanto da igreja, corpo de Cristo, como indo embora dessa vida sem Jesus. Uma terceira coisa que Jesus fala para aquele discípulo importante, que nós precisamos estar preparados para perseguições. Aí você fala assim, mas espera aí, ele não falou nada aqui de perseguição, não falou nada com esse discípulo de perseguição, é verdade. Quando você pega esse texto, ele está escrito em Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18. Você pega Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18. Em Marcos 10, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. O final, quando Jesus ele conversa com os seus discípulos, quando Jesus está ali conversando com os discípulos, Pedro pergunta algo a ele, eu quero ler com você. Lá em Marcos 10, olha que coisa interessante. Diz assim, versículo 28, Marcos 10, versículo 28. Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Eu quero que você dê uma pausa, olha só. Jesus diz: deixar irmãos, irmã, mãe, pai, filhos, campos, por amor do Evangelho. Muito difícil você deixar um filho. Muito difícil você deixar um pai, uma mãe. E aí ele diz no versículo 30, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas. Por que em casas? Porque como cristãos, nós temos uma família imensa, e temos casas dos irmãos, nós vamos estar nas casas dos irmãos, em comunhão. E irmãos, vamos ter muitos irmãos e irmãs, e mães, mães da fé, mães espiritual, pais, filhos, e campos. E ele coloca uma vírgula aqui, com perseguições. Ou seja, nós vamos, como cristãos, abrindo mão das coisas que são desse mundo, dos relacionamentos aí, principalmente de algo que eu quero que você entenda,
abrindo mão dos princípios desse mundo. Eu vou explicar por que essa perseguição. E no mundo vindouro, ele diz aqui, olha, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. E eu quero que você entenda algo importante. Ele diz aqui, olha, nós vamos ter 100 vezes mais nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, porque vão se multiplicar, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Eu quero que você entenda algo aqui. Esses jovens, discípulos, esse jovem que queria ser discípulo de Jesus e foi embora, ele não foi perseguido. Agora, você pega Pedro, Tiago, João, Mateus, Judas, não Iscariotes, mas outros Judas. Você vai pegando aqui Tomé, Filipe, Bartolomeu, foram perseguidos, foram martirizados, muitos deles, depois da morte de Jesus. Então a perseguição houve, e como houve no passado, a perseguição também haverá nesse presente. Até o final dos tempos haverá perseguições. A Bíblia fala, Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. Até o final dos tempos haverá perseguições contra os cristãos. E interessante, eu não sei se você está acompanhando, mas eu consigo visualizar aqui essa cena desse jovem indo embora. Por quê? Porque ele não quis fazer parte de um grupo. Ele não quis fazer parte de um grupo de pessoas separadas por Deus para servi-lo. E que essas pessoas, elas tinham uma condição, ou algumas condições. Primeiro, serem salvos pela graça. Segundo, abrir mão de tudo. Terceiro, estar dispostos a passar perseguições. Esse jovem, ele ia abrir mão do conforto da sua casa, do conforto do seu lar, dos seus amigos ricos, dos seus relacionamentos, de uma comida gostosa, cara, de uma bebida cara, de roupas caras, para poder dormir em qualquer lugar, debaixo de qualquer árvore, em qualquer cidade que Jesus pudesse ir, andar com a roupa empoeirada, ser mal visto pelas pessoas, porque Jesus era visto como, desculpa a expressão, um vagabundo. A Bíblia fala que ele era taxado de comilão e beberrão, porque comia lá com as pessoas pobres, humildes. A visão que se tinha histórica de Jesus era essa. E aqueles dos seus discípulos também. E aquele jovem abriu mão de todo o conforto, de toda uma materialidade boa, para seguir ao homem, simplesmente pela promessa da vida eterna. E hoje nós entendemos que a perseguição não é pessoal, não é contra, não é porque Pedro era Pedro, não é porque Tiago era Tiago, não é porque João era João, não é porque Tomé era Tomé, não é porque Jesus era Jesus, é porque eles representavam o ideal, princípios divinos. E toda vez que nós começamos a adotar princípios divinos em nossas vidas, nós começamos a ser perseguidos. É isso que nós precisamos entender. Há uma perseguição imensa para acontecer contra os cristãos. Já tem acontecido. Nós olhamos para o cenário político do país, olhamos para o mundo em si. Se você muitas vezes no seu trabalho disser que você é cristão, você começa a ser mal visto. Tudo bem, muitas vezes é pelo testemunho que as pessoas dão, o mau testemunho que elas dão. Mas quando você é um cristão na sua escola, você fala que é um cristão e você não faz coisas que os outros fazem. Olha aí o santarrão, olha aí o santinho. Por quê? Porque nós representamos o ideal e nós seremos perseguidos por causa desse ideal. Quando você se coloca diante das pessoas, adotando os princípios de Deus, as pessoas começam a perseguir você. E se você ainda não é perseguido, se prepare. Porque se você não fizer o jogo do mundo, se você decidir ser uma pessoa que realmente cumpre os princípios de Deus, você vai ser perseguido. Muita gente é mandada embora porque não mente no trabalho, porque o patrão manda fazer algumas coisas, roubar, desviar aqui, a pessoa não faz. Eu já fui despedido no trabalho porque não menti. Fui demitido porque não menti.
Já pedi as contas do trabalho por circunstâncias que eu não gostei do trabalho. Coisas que não eram éticas. Quem estiver disposto a seguir a Jesus vai ter que abrir mão para poder viver uma vida segundo os princípios de Deus. E para fechar, aquele jovem rico foi embora e a Bíblia fala algo interessante aqui. Muito triste. Não foi apenas triste que ele foi embora. Foi muito triste. Mas o que levou aquele jovem a ficar triste? Jesus ter confrontado a ele. Ele foi confrontado por Jesus. Porque Jesus tocou na ferida dele. Se fosse a prostituição, Jesus falaria: olha, você precisa largar o adultério, você precisa largar a prostituição e me seguir. Se fosse mentira, Jesus falaria: você precisa largar a mentira e me seguir. Se fosse o furto, o roubo, o enganar pessoas, ser um estelionatário, Jesus diria a ele: você precisa parar de roubar, de mentir, de enganar as pessoas. Jesus tocou na ferida dele, Jesus tocou exatamente ali, botou o dedo aonde doía. Jesus confrontou, por isso que eu disse, toda vez que Deus estiver falando com você, Ele vai estar confrontando a sua vida, está sondando o seu coração. Jesus colocou o dedo na ferida daquele jovem. E o que ele fez? Ficou muito triste, talvez magoado, talvez muito chateado. Talvez, e o inimigo ali é interessante que é uma porta de entrada para a nossa vida, porque se você não estiver preparado para ser confrontado, em algum momento da sua vida você vai ser confrontado. Pastor, eu quero ser discípulo de Jesus. Querido, isso é muito romântico. É muito romântico a gente dizer assim: olha, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero servir a Jesus, a igreja é muito boa, os irmãos são muito bons, eu amo a igreja, eu amo os meus pastores, eu amo os meus irmãos. Nós vamos voltar agora dia 28, as pessoas estão com saudade, e manda pra gente: pastor, estou com muita saudade, e enfim. As outras igrejas também já voltaram, estão voltando. Muita gente não está voltando. Se afastaram nesse período. É muito bom a comunhão no corpo, mas quando nós somos confrontados, quando você é confrontado, como você age? Eu queria que você fizesse uma pergunta para você. Se perguntasse mesmo agora: eu estou preparado para ser confrontado? Eu estou preparado para alguém chegar e falar de algo que em mim entristece o coração de Deus? Eu estou preparado para alguém falar de um defeito meu, de alguém tocar num ponto em que eu ainda não venci, de alguém falar de algo que eu não estou disposto ainda, que eu não abri mão ainda, dos meus pastores, de um líder, de um irmão mais maduro, chegar para mim e dizer: olha, falta algo em você, você precisa tomar essa atitude, você precisa mudar isso. Eu estou preparado? Quais seriam as atitudes que você poderia tomar? O que você vai fazer? Desistir? Você vai desistir? Muita gente diz: ah, só tem um defeito, então eu não vou seguir a Jesus. Você vai desistir? Aquele jovem desistiu. Ele desistiu, foi embora. Você vai ficar com mágoas? Eu fico imaginando aquele jovem remoendo aquilo no seu coração, porque é uma porta de entrada. A tristeza é uma porta de entrada para demônios. Eu fico imaginando aquele jovem remoendo isso no seu coração: poxa, eu fui lá falar com Jesus, fui lá seguir, eu podia ajudar tanto o ministério dele. Porque muitas pessoas pensam assim: eu vou ajudar o ministério. Quantas vezes as pessoas chegam para mim: pastor, eu quero ajudar aí na obra. Querido, a gente vem para a igreja para ser edificado. Essa coisa de eu vim para ajudar, isso é para virar laje. Vim ajudar, vamos virar uma laje. Vamos meter a mão na massa. A gente tem que vir primeiro, tem que sentar para ouvir, para depois se levantar para ensinar. E aí aquele jovem que talvez ficasse pensando: poxa, eu podia ajudar tanto. Você imagina, Jesus mesmo podia se vender ali e falar: esse jovem é rico. Jesus podia ter um ministério ali tremendo.
Agora nós não vamos mais andar a pé, nós vamos andar de carruagem, porque o jovem rico vai pagar o Uber, vai pagar ali a carruagem. Agora nós não vamos mais atravessar fronteiras, nós vamos a pé, nós vamos de avião, não tinha naquela época. Estou usando aqui uma imagem para você entender, nós vamos usar camelo. Nós agora não vamos ficar mais dormindo no meio do mato, nós vamos dormir num hotel, numa pousada, numa estalagem. Nós agora não vamos comer com poucos recursos, comer o que dá para comer, nós vamos comer comida gostosa, aquilo que nós tivermos vontade de comer. Aquele jovem podia estar pensando, eu podia ajudar Jesus. Nós não sabemos, nós nunca vamos saber, aliás, só na eternidade talvez saibamos. Mas aquele jovem, vamos imaginar que ele podia ser dali resmungando, chateado, podia muito ajudar Jesus. E ele pensa que ele me desprezou quem eu era. Quem sabe ele não se tornou um crítico no ministério de Jesus? Quantas pessoas hoje, quando elas não têm uma resposta favorável, elas são confrontadas, elas não aceitam ser confrontadas, elas se tornam críticas da igreja, críticas dos pastores, aquela igreja, aquele pastor, aquele irmão. Não, igreja não presta. Igreja não presta para não é boa. Porque eu estava lá na igreja querendo servir, mas as pessoas. Aí a pessoa começa a criar uma imagem tão negativa. Conversando com a pastora essa semana, a gente estava meditando sobre isso. Às vezes as pessoas elas não veem a quantidade de coisas boas que receberam ao longo do tempo. Às vezes você está na igreja há 10 anos. Quantas coisas boas você recebeu ao longo de 10 anos? Ao longo de 3, 2, 1 ano, 6 meses, 1 mês. Quantas coisas boas você não recebeu? E aí de repente, quando toca o dedo na ferida, esse homem, esse jovem, acompanhava o ministério de Jesus. Ele sabia o que Jesus fazia, as curas, os milagres, mas foi só confrontar que ele foi embora. E às vezes as pessoas se tornam críticos por causa disso. Esquece todo o bem que receberam, esquece de tudo aquilo que recebeu ao longo do tempo. Alguns se tornam até opositores do ministério, passam a perseguir a igreja, passam a perseguir os irmãos, deixam de falar, falam mal. Nós não sabemos o que aquele jovem se tornou. Nós não sabemos. Mas sabemos que o propósito de Jesus não era que ele saísse do ministério. Assim como o propósito de Jesus para a sua vida. Você vai voltar, nós vamos voltar a agir como igreja. Muitas coisas vão ser diferentes. Porque nós entendemos que Deus permitiu essa pandemia para ajustar coisas. Ele está ajustando. A obra dele não acabou. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E ele vai frustrar muitos planos nossos para saber como nós vamos reagir. Ele frustrou, eu fui ali no banheiro, programações que tínhamos para fazer. E a última foi feita dia 14 de março. Foi a única que conseguimos fazer, os cartazes que estavam ali, eu tirei hoje. Deus vai frustrar alguns planos para saber como nós vamos reagir. Deus vai frustrar propositalmente você, a sua vontade. Pode ter certeza disso. É algo que eu estou dizendo para você nessa noite. Eu estava vendo ontem uma live, não vou me demorar, e a live começava sempre do mesmo jeito. Deixa eu ser boca de Deus para você, que eu quero profetizar para você só coisa boa. É a mesma coisa. A mesma coisa a pessoa dizia: olha, o barco está afundando, mas Deus está do seu lado, não sei o quê. E aí, 3.000 pessoas assistindo, mais de 5.000 likes, não sei o quê, pessoas e tal, e aquilo, e testemunhos dizendo ali, por quê? Porque as pessoas querem ouvir bênção. Mas eu quero dizer algo para você: Deus vai frustrar
propositalmente coisas na sua vida para saber como você vai reagir, se você vai estar pronto ou não, se você realmente é discípulo dele ou não. Esse vai ser um tempo de Deus confrontar o que nós queremos, de saber o que está no nosso coração quando a nossa vontade não é feita, como aquele jovem cuja vontade não foi feita como ele queria, e ele foi embora. Eu quero orar por você, para que você esteja pronto para esse tempo, que você entenda que a salvação é pela graça, que você vai precisar renunciar coisas na sua vida, que você vai ser perseguido e que você vai ser confrontado. Eu vou repetir: a salvação é pela graça, você vai precisar renunciar coisas na sua vida, você vai ser perseguido e você vai ser confrontado. Você precisa estar preparado para isso. Amém? Na sua casa mesmo, se você quiser se colocar de pé, ou como você estiver, vamos orar. Ore para que o Senhor possa ministrar no seu coração nessa noite, preparar você principalmente de tudo isso, é estar preparado para o confronto, para a frustração. Entenda, você vai ser frustrado. Peça ao Senhor agora, para que quando você for frustrado em alguma coisa, você tenha uma reação segundo a vontade de Deus. Esse vai ser um tempo que Deus vai amadurecer muito a igreja. Muito, 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 muito. Nesse período de pandemia, muitos cristãos estavam internados. Nós oramos por alguns, a igreja orou por alguns, irmãos oraram e foram curados. Mas teve outros que nós oramos e aprove ao Senhor levar. E muitos ficaram frustrados, decepcionados com Deus, mas outros entenderam que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e ela é eterna. Então, quando Deus nos frustra, Ele tem um propósito maior do que o propósito que você tinha. Senhor, em nome de Jesus, eis a Tua palavra, que sempre se renova e nos renova. Nessa noite ela possa ter tocado poderosamente o nosso coração, ter mexido conosco, que o Senhor possa estar nos preparando para vivermos pela graça, para não vivermos pelo legalismo, pela aparência, a começar por mim, que possamos ser uma igreja mais madura, possamos recorrer à Tua graça para ver transformação em nossas vidas. Ensina-nos a renunciar, Senhor, que é tão difícil abrir mão de casa, pais, mães, irmãos, filhos, bens, por amor do Senhor. Ensina-nos a renunciar. Nos faz viver na prática essa frase, que tudo que entregamos ao Senhor ou volta melhor, ou não volta mais. E que possamos aceitar, não apenas quando volta melhor, mas quando não volta mais também. Que possamos aceitar isso, Deus. Que possamos aceitar as perdas necessárias, perdas que o Senhor permitiu acontecer na nossa vida, e nós precisamos renunciar aquilo. Pai, nós seremos perseguidos se adotarmos os Teus princípios. Ensina-nos a enfrentar a perseguição, o deboche, a ironia. Nós entendemos, ó Pai, que vai crescer cada vez mais, que possamos estar firmes nos princípios de Deus, que não negociemos para gerar amizade, relacionamento, que não venhamos, ó Pai, abrir mão de nenhum dos Teus princípios, mas que possamos adotar para a nossa vida aquilo que a Tua palavra diz, aquilo que o Senhor é. E Pai, prepara-nos para o confronto,
Prepara-nos para esse tempo que o Senhor vai nos amadurecer através de confrontos. Começar por mim, Senhor. O Senhor vai começar uma grande obra de libertação. E muita gente vai ouvir que está oprimida pelo inimigo e não vai gostar. Vai ficar chateada. Mas muitos vão entender, Pai, que precisam de libertação. Muitos vão entender que precisam de cura. Muitos vão entender que precisam de tratamento. Esse vai ser um tempo de tratamento, um tempo de cura. Que possamos aprender com as frustrações. Que possamos aprender com as decepções, desilusões que o Senhor vai nos permitir ter. Para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoa a família de cada um dos teus servos, Pai. Derrama do teu poder, da tua graça, protege, guarda, livra de todo mal, te suplicamos. Nós abençoamos a vida dos teus filhos. Dê uma continuidade de semana na tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Prepara-nos para estar aqui domingo, celebrando e exaltando o teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Deus te abençoe em nome